Sim. E é muito bacana, eu, por exemplo, vejo hoje que até pra gente aqui cresceu um pouco esse cenário dos clubes do Nordeste, principalmente com a subida do Ceará e do Fortaleza, a gente vê os clubes do Nordeste ganhando um pouco mais de protagonismo. E eu já vi você muito bolado, irritado com a forma como o Bahia, você fala do Bahia, como o Bahia às vezes é tratado na mídia. Como é que é a relação do torcedor nordestino com a mídia tradicional? Cara, aquele negócio que eu te falei volta, né, a fazer sentido quando a gente fala sobre isso. Existe a rivalidade, existem os conflitos, mas existe aquele negócio assim, eu posso falar mal do meu irmão, mas se você falar mal dele, eu te quebro na porrada, tá ligado? E é mais ou menos assim, quando a gente vê, de certa forma, uma mistura de menosprezo com falta de conhecimento na hora de tratar o futebol nordestino, que tem que ter um traquejo maior. Porque o mundo da comunicação esportiva do Brasil está concentrado aqui, né? No eixo Rio-São Paulo, como costumo falar. As principais emissoras estão por aqui, estão na região. Então, muitos deles não estão habituados a acompanhar, a entender como é que funciona o futebol, a entender como é que funciona a cultura. E muitas vezes por desleixo, né? Muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes por um certo preconceito que existe, algumas emissoras acabam se passando, né? E geram certos conflitos. O que é bom porque eles aprendem. No final das contas, o que a gente quer não é aparecer com isso, não é buscar mimimi, holofotes e coisa do tipo. A gente só quer uma equidade, uma forma de tratamento adequada. A gente só quer que o nordestino seja respeitado, né? E a gente fala muito disso. Se o respeito não vier através de diálogo, vai vir na marra mesmo, conquistando coisas. Agora o Fortaleza tá em uma Copa Libertadores da América, tá fazendo uma campanha muito boa. Fez uma campanha muito boa no Brasileiro do ano passado, com o Vojvoda, né? Chamou a atenção do Brasil todo e da América Latina. E tem outros times também crescendo nesse processo. Há uma oscilação, uma inconstância, né? Porque ainda não tem uma base financeira que sustente campanhas sucessivas boas, de alto nível, mas aos poucos as coisas vão progredindo, as coisas vão evoluindo. Um dos vídeos mais vistos do canal, inclusive, que repercutiu muito positivamente, foi um vídeo que eu falei sobre a condução que a Fox, na época, ainda não era o grupo Disney que estava com a ESPN, estava fazendo com a Copa do Nordeste, né? Tem uma chamada que eles fazem que eles têm pelo menos 3 gafes, que erra o nome do apelido, erra o apelido do Fortaleza, nossa, erra o estádio de outro time, né? Umas paradas básicas. Aí, Matheus Teixeira, o goleiro do Bahia, que pegou aqueles pênaltis na semifinal e na final, que apareceu do nada, né? Ele era do time de transição, que é o time sub-23 do Bahia. Douglas Friedrich, que hoje está no Avaí, contrai Covid. Foi naquele momento que os índices estavam altos e tal. Teixeira entra, pega os pênaltis da semifinal, tira o Fortaleza, pega os pênaltis da final, o pênalti da final, ele pegou um, e o Bahia acaba se sagrando campeão. E aí virou aquele herói inusitado, né? Que todo mundo tem. E aí no dia seguinte, ao invés da Fox, né, enfatizar essa conquista do atleta e tal, tem uma matéria ali gigante assim com a camisa do Palmeiras, falando o goleiro, herói da Copa Nordeste, que conquistou o Mundial Sub-17 pelo Palmeiras em Madrid. Aí vai fazer alguma enquete, relaciona com o futebol de São Paulo e, sabe, faz alusão, puxa qualquer oportunidade, puxa um gancho daqui para poder enfatizar ou priorizar a região que nem está sendo pauta principal naquele momento. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não é nem questão de pauta principal ou secundária, não tem nada a ver. Pois é. Não, eu acho que entra na linha da falta de respeito. E isso vocês como nordestino veem, porque assim, como você falou, essas emissoras maiores são concentradas realmente aqui. Mas isso acontece entre os clubes daqui mesmo. Por exemplo, e aí a gente vai dar uma brecha pra gente entrar no nosso meio, que é os influenciadores. Sim. Por que eles surgiram, os influenciadores de clube? Dentro da própria Sport TV, da ESPN, da Fox, quando tinha ainda, que agora juntou, você viu um programa lá de 2 horas, onde você pegava 40 minutos, você dividia ali Flamengo e Corinthians. O próprio Santos, ele é escanteado dentro de São Paulo, sim, porque não é da capital. Então eles falam mais do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. O Santos é sempre colocado meio de lado. E aí você vê o Vasco, a quinta maior torcida do Brasil, se fala-se 2 minutos. E não dá pra entrar na cabeça do termo ser audiência, que não dá pra dizer que é audiência. Porque tu dá pra ver torcida engajada igual a do Vasco. Pode dar pra ver as coisas que a gente tem feito nos últimos momentos. Fluminense, Botafogo. Aí você pega Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Inter. Fala-se um pouco mais quando tá bem.
Se o Inter, igual o 2020, tá brigando pelo título, vai ter um espaçozinho ali que ele é o time no momento que tá correndo contra ali algum time do Rio e de São Paulo. Sim. O Atlético Mineiro agora também. De resto, a base do programa é Corinthians e Flamengo, um pouco de São Paulo e Palmeiras menos. O Palmeiras agora é um pouco mais porque tá brigando por título recorrentemente. Então, esse foi o fenômeno, e aqui é o ponto de vista que eu puxo pra gente conversar sobre um outro tema, que surgiram, pelo menos aqui, os influenciadores de clube. Sim. Porque você senta, liga a televisão pra você ver teu clube, porra, é um programa de 2 horas pra tu ver 2, 3 minutos do Vasco, exatamente, do Fluminense, do Botafogo. E aí um torcedor falou, cara, eu sou jornalista, eu tenho condição de ir pro YouTube, trazer 2, 3 vídeos por dia, todo mundo começando muito amador no começo, já passaram-se alguns anos, você tá aí desde 2016, começou em 2013, mais YouTube, mais 2016, eu comecei em 2019. Então o tempo vai passando, a gente melhora a qualidade de imagem, áudio, cobertura, a galera que não tinha SERD foi correr atrás de profissionalização. Então foi assim que surgiram, pelo menos aqui, os influenciadores. Foi o mesmo caminho lá no Nordeste também? Surge de um incômodo, né, inicialmente, justamente disso. E eu percebo isso com muita clareza quando eu vou ver jogo fora. Aqui, por exemplo, o relato que a gente mais ouviu no estádio foi, se não fosse vocês, eu não sei como eu acompanharia o Bahia. Porque aqui não tem nada. Quando eu ligo a TV é falando do Flamengo. Na internet tem os portais, né, os sites e tudo mais. Tem o próprio o Globo Esporte, que tem a aba de cada time ali. Enfim, seus determinados sites que tem a área de cada time. Mas é raso, né? Não tem como você acompanhar profundamente o amor da sua vida em 10 minutos, 5 minutos de um programa. É muito pouco. Então surgiu desse incômodo. A gente viu a oportunidade naquela época, em 2016, onde tudo era mato, ainda dá para dizer assim, de crescimento. Eu confesso para você que a gente não pensava nem um pouco em retorno financeiro ou algo do tipo. A gente não sabia nem onde a gente podia chegar. A gente fazia uma conta de padaria assim, ficava, caraca. IBGE fala que o Bahia tem uns 4 milhões de torcedores. Desses 4 milhões, quantos que têm acesso à internet? Desses que têm acesso à internet, quantos que têm um computador ou um celular ali para poder estar usando com frequência e acessando o YouTube? Desses que têm um computador, um celular, algum material para poder acessar a internet, quantos que têm assiduidade no YouTube, de acompanhar e tal, isso e aquilo? E quantos que a gente vai ter que fazer ter assiduidade? E aí a gente foi fechando. A gente não imaginava ganhar uma placa de 100 mil. Porque, enfim, a gente era algo muito distante pra gente. Só que todo mundo compartilhou desse incômodo, todo mundo abraçou a causa. Teve muita gente que começou a acompanhar YouTube por conta do Sou Mais Bahia. Teve muita gente que criou essa prática. A gente vê muita gente que não tem rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. Mas acompanha o Sou Mais Bahia no YouTube. Às vezes bota na TV, o coroa pede pro filho chegar, bota ali pra ele assistir. Troca a resenha pós-jogo do rádio, que era que ele estava acostumado a ouvir, mas ele não gostava muito, porque tinha uma galera com um pensamento um tanto quanto ultrapassado, e ele quer ver uma ideia mais coerente. Não que a gente seja o suprassumo da coerência, porque tem muito amor, muita paixão envolvida, né? Muita passionalidade, como a gente fala. Mas a gente procura ter um pouco mais de traquejo, né, tato, para poder entender o que está acontecendo e passar a nossa visão para o torcedor, sendo também torcedor, vivendo também aquela realidade, né? A gente costuma falar que promove um papo de torcedor para torcedor antes de qualquer coisa, antes de ser profissional de comunicação, antes de ter um canal no YouTube, antes de produzir conteúdo, nós somos torcedores. E nesse incômodo fez a galera se abraçar e levar o canal para onde ele está hoje. Então surge sim desse incômodo, o torcedor era carente disso, a gente detectou essa carência, e as coisas foram funcionando, foram caminhando, e a gente foi aperfeiçoando com o tempo, errando bastante, sendo hateado em alguns momentos, mas sempre procurando conduzir do nosso jeito, né, ouvindo bastante, aprendendo com quem está na área, respeitando o espaço dos outros e procurando fazer o nosso, né? E graças a Deus assim, hoje o pessoal dá essa relevância, essa credibilidade pra gente, reconhece quando a gente tá em algum jogo, tira foto, resenha. Até hoje isso é meio inimaginável para mim, né, de estar na rua, parar para tirar foto. Mas certamente é um ponto a mais de reconhecimento do trabalho e a gente fica muito feliz e orgulhoso.